Eu sou a Joana Teixeira e sejam bem-vindos ao Slate Podcast. No episódio 2 vai ser só eu a falar. Esse é um episódio mais descontraído, menos profissional. É só eu a falar sobre a minha experiência enquanto uma doente de depressão. Então ponham-se cozy ou então ouçam enquanto fazem as vossas tarefas. Tudo o que vocês quiserem fazer enquanto ouvem. Só para lembrar que eu não sou nenhuma profissional, então se algumas coisas que eu disser não forem totalmente corretas, porque eu fiz um bocado de pesquisa, se algumas coisas que eu disser não estiverem corretas, também corrijam, por favor, que é sempre bom saber. Quem não sabe, eu sofro de depressão e de ansiedade, e hoje vamos falar um pouco sobre como é viver com a depressão e com a ansiedade. No meu ponto de vista. Claro que varia de pessoa para pessoa, porque nem toda a gente é igual, mas isto é no meu ponto de vista. Então, primeiro temos que saber o que é a depressão, e se formos pesquisar na internet, a definição que aparece de depressão é que é uma condição de saúde mental real e tratável e que é diferente de uma tristeza comum ou de um episódio depressivo. É um sentimento de tristeza constante e alguns sintomas são perda de interesse, alterações no sono e no apetite, fadiga, dificuldade de concentração, sentimentos de culpa e desesperança e, nos piores cenários, pensamentos de suicídio. Então, como é que eu diria que é viver com a depressão? Eu diria que viver com depressão é exaustante, é cansativo, é preciso ter muita força para conviver com ela. Vou dizer para lutar com ela, mas nós não podemos lutar contra a doença, nós temos que aceitar que a temos, o que é um bocado complicado de fazer em alguns casos, mas temos que aceitar que a temos e que se ela veio é por algum motivo. Porque eu estou constantemente, ok, porquê que me veio a mim? Porquê a mim? E não porque não a outra pessoa. Vamos estar muitas vezes em fase de negação, a dizer que não temos a doença, que isto é só um bocadinho de tristeza e vai passar, mas não, gente, é uma doença. E é uma doença real e que muita gente não a leva a sério, mas tem que ser levada a sério porque é uma doença igual às outras. E ainda pior, eu diria, de tratar, porque se nós tivermos um quisto no braço ou na mão, vamos ao médico, fazemos o raio-x ou um exame qualquer e vimos. A depressão não. A depressão é invisível. Não dá para ver. Então é por isso que eu digo que é mais difícil de tratar e pode levar anos e anos a ser curada ou nunca chegar a ser curada. Temos que aprender a conviver com ela, simplesmente. Gente, ignorem as minhas faltas de ar, que eu ponho-me a falar muito rápido e depois... Eu já tenho depressão há 5 anos. E ainda estou a tentar descobrir qual é o tipo de depressão que tenho. Para quem não sabe, existem vários tipos de depressão, como por exemplo a depressão média, a depressão profunda. Estou nessa luta de tentar descobrir qual é o tipo de depressão que tenho. Tomo medicação já há 4, 3 anos. E já faço terapia há 5. E o que eu tenho a dizer para alguém que tem depressão é: tens que ser forte. E eu sei que ouvir isto nos faz ganhar força. Porque dizer, ok, tens que ser forte, tens que ser forte. Nós não conseguimos ser fortes. Nós já não temos força. Nós perdemos o interesse em fazer as coisas que antes gostávamos e que precisamos de fazer. Não conseguimos trabalhar, não conseguimos estudar, não conseguimos fazer a higiene básica. Às vezes não conseguimos levantar-nos da cama. Eu vou dar um exemplo muito prático, que eu não tenho vergonha nenhuma. Porque aconteceu mesmo. Um dia destes, eu estava deitada e eu não me conseguia levantar. Teve que ser a minha irmã a ajudar-me a levantar. E quando ela ajudou a levantar, eu caí.
porque o meu corpo não tinha força para estar levantado. E existem momentos destes, mas claro que também vão existir momentos, porque pensam que quem tem depressão tem que estar sempre triste, tem que estar sempre em baixo, sempre com os sintomas, mas não, os sintomas são temporários. E mudam. Ou seja, um dia estás bem, outro dia já não. Uma hora estás bem, outra hora já estás em baixo. Eu agora estou aqui, estou a conseguir fazer este podcast. Se calhar daqui a uma hora já não consigo fazer nada, só consigo estar deitada. O que eu acho, na minha perspectiva, é que toda a gente precisa de saber que a depressão é uma doença. E é uma doença muito, 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 muito complicada. E quem sofre com ela precisa de todo o apoio que conseguir ter e mais algum. Porque falar disto é um bocado complicado para mim, porque é um tema muito sensível, porque eu sofro com isso e eu ainda estou um pouco na fase de negação, que não é bem de negação, é de questionamento. Porque é que eu tenho? Se eu tenho, o que é que faço para melhorar? Eu sei que dizem, para melhorar é exercício físico, beber água, falar com as pessoas, fazer terapia, mas, gente, quando estamos com uma depressão, nós não conseguimos fazer nada. Nada mesmo. Lavar os dentes, não conseguimos. Tomar banho, não conseguimos. Ir à escola, não conseguimos. Ou ir ao trabalho. E é preciso que esta mensagem chegue às pessoas, porque não é preguiça. Não é simplesmente, ok, ele está com preguiça, por isso diz que tem depressão. Não. A depressão é uma doença que Deus nos livre. Nunca na vida eu desejava que alguém a tivesse. Nem é o meu pior inimigo. Porque a depressão é um inimigo, ela própria. Porque nós podemos estar cheios de sonhos, cheios de ambições, de coisas que queremos realizar e ela impede-nos. Impede a nossa mente, impede o nosso corpo de fazer que seja o que for. Este vídeo vai ficar um pouco confuso porque eu vou estar sempre a saltar de ponto em ponto, mas eu espero que eu consiga transmitir a mensagem bem. Como eu disse, né, neste vídeo não temos nenhum profissional, então é só eu a contar a minha experiência e a tentar arranjar as melhores palavras para descrever como é viver com a depressão. Eu diria que é cansativo. E é frustrante as pessoas não perceberem o quanto nós lutamos para ficar bem. Nós lutamos para nos levantar da cama, nós lutamos para lavar os dentes, nós lutamos para ir à escola, nós lutamos para fazer tudo. E parece que a nossa mente e o nosso corpo estão contra nós. E não há nada que nós possamos fazer. Porque se vocês dizem a uma pessoa que tem cancro, mas tens que ter força, a doença vai embora. Não vai. Se vocês disserem a uma pessoa que tem depressão, tens que ter força, a doença também não vai embora. Porque o nosso cérebro está doente. Claro que também temos que ter força para aguentar com a doença, mas isso é em qualquer doença. Mas não basta a nossa força, é preciso medicação, é preciso tratamento. Não basta nós querermos. Porque claro que toda a gente que quer depressão, toda a gente que tem depressão quer ficar bem. Mas às vezes custa, nós ficamos cansados. Já ando nisto há 5 anos e cansa, sabem? É muito tempo. Mesmo quem tem há pouco tempo, eu acho que é cansativo na mesma. Cansativo estar 5 anos sempre a querer fazer as coisas e depois retornares à mesma bola. Eu vou dizer o que é depressão em palavras bom português para entenderem. A depressão é uma merda. A depressão não presta. E eu sei, claro que não presta, é uma doença. Mas as pessoas ainda não entendem que isso é uma doença verdadeira e que pode causar a morte de uma pessoa. E se não tivermos empatia,
uns com os outros pode levar cada vez a aumentar os números de suicídio. As pessoas não percebem o que é uma doença mental. As pessoas ainda pensam que é preguiça, que são malucos, que quem vai para o hospital psiquiátrico é maluco. Não. Todas as doenças mentais são doenças verdadeiras. Não há desculpas, não há preguiça, não há, não há fingimentos, não há nada. Isto é uma luta que nós temos connosco próprios. É tão mau como uma doença física, tão mau como um cancro, é tão mau como como um problema no estômago, é tão mau como tudo. O nosso corpo está funcional, mas ao mesmo tempo não está. Porque a nossa mente mexe com o nosso corpo. É por isso que dizem que a mente manda em tudo, porque a mente realmente manda em tudo. Se o nosso cérebro está doente, o nosso corpo automaticamente está doente. E temos que aceitar que estamos doentes e que precisamos de ajuda. E uma parte que eu queria falar também, que eu apontei aqui, é como apoiar alguém com a depressão e o papel do tratamento. Como apoiar alguém com a depressão. Ouve as pessoas e não tentes minimizar a situação. Não tentes colocar a situação num patamar mais pequeno do que ela realmente é. E celebra as conquistas com as pessoas. Lavaste os dentes hoje? É uma grande conquista. Não lavaste? Tudo bem. Amanhã, se conseguires, boa. Se não conseguires, está tudo bem. Celebrem as pequenas conquistas. Porque para nós, pessoas com depressão, levantar da cama já é muito complicado. Já é a tarefa mais impossível do dia. E se a pessoa que vocês estão a apoiar com a depressão, se conseguir levantar da cama hoje, apoiem e digam-na. E digam que ela fez um trabalho excelente, que foi uma conquista. E evitar frases como anima ou tu tens tudo, porque é que estás assim? Isto é frases que muitas vezes me dizem: Joana, tu tens tudo, porque é que estás assim? Porquê é que nós estamos assim? Porque estamos doentes. Nós sabemos que podemos ter tudo, podemos ter uma casa, podemos ser milionários. Se tivermos depressão, nós não estamos bem. Ponto final. Não é preciso ter tudo, não é preciso ter nada. É a doença. Estamos assim por causa da doença. Não é pelo que temos ou pelo que não temos. É por causa da doença que estamos assim. Também ajudar com tarefas diárias. Às vezes, se a pessoa não conseguir tomar banho sozinha, ir lá e ajudar. Se a pessoa permitir, claro. Ir lá e ajudar a levantar da cama. Ir lá e ajudar a comer. Ir lá e estar com ela até ela adormecer. Ou acordá-la se for necessário. E perguntar sempre como é que eu te posso apoiar, o que é que eu posso fazer hoje para te ajudar. Se calhar queres ir almoçar fora, se calhar queres encomenda a tua comida preferida, queres ficar um pouco na cama, queres ajuda a fazer alguma coisa. Fazer perguntas assim, básicas, que ajudam. E claro, incentivar a procurar ajuda psicológica e psiquiátrica se for necessário. E agora, para terminarmos, eu quero reforçar a importância do papel de tratamento, seja psiquiátrico, psicológico. E se tiveres que tomar medicação, não tens que ter vergonha. E lembrem-se, pedir ajuda não é um ato de fraqueza, não é parecer que não temos força. Pedir ajuda é a coisa mais poderosa e mais importante que tu podes fazer. Porque se não pedires ajuda, podes acabar por morrer. Se pedires ajuda, a chance disso acontecer diminui. Por isso, pede ajuda. Pede aos teus pais, pede aos teus professores, pede à tua família, aos teus amigos. Liga ao 112. Pede a alguém
mas não te isoles, não sofras sozinho. Diz sempre a alguém: eu hoje não me estou a sentir bem. E se isso for recorrente todos os dias, é porque algo não está bem. Não é um não estar bem temporário. Espero que dê para entender um pouco como é que é viver com a depressão e como apoiar alguém que vive com depressão. Este vídeo foi assim mais pessoal, né? Contar a minha experiência e assim. Mas espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar nos comentários e deixar o vosso like se gostaram. E de se subscreverem e de me seguir no TikTok, que é BajuT. Então é isso. Espero muito que tenham gostado e beijinhos.